E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Igor Sintra, sou professor de contabilidade para concursos públicos e fui convidado aí pelo mestre Rafael Vilches, professor de legislação tributária dos municípios e também direito tributário, a fazer aqui uma revisão focado no ISS Criciúma, né? Cuja prova será aplicada pela banca FEPESE. Então, essa revisão vai acontecer ao sábado dia 21, no Facebook, ao vivo, no grupo de estudos do Degrassi. Então, se você não faz parte desse grupo, vai lá no Facebook, né? Procure Grupo de Estudos do Degrassi. É um grupo fenomenal, onde vários professores dão diversas dicas, né? Temos lá o professor Rafael Vilches, o próprio Diego Degrassi, evidentemente. Temos dicas do Sionil, o grande mestre Sionil aí, que é uma lenda em concursos públicos. Ele costuma aí postar praticamente todos os dias aí questões, dicas, então é importante que você faça parte aí desse grupo, né? Então essa revisão será feita no sábado ao vivo. Eu, como estarei viajando, né, estou gravando este vídeo para a gente fazer uma revisão de contabilidade geral, tá? Bom, aqui evidentemente que é uma revisão mais curta. Eu vou trazer aqui os aspectos, né, que eu acredito que sejam aí prováveis de cair em sua prova, prováveis de serem cobrados pela FEPESE. Então eu estou aqui focando na FEPESE. Aqui não importa se é conteúdo de contabilidade geral ou contabilidade avançada, né? O intuito aqui não é trazer conceitos que não serão cobrados em sua prova. Então, independente do nível do conteúdo, do conceito analisado, né? A gente sempre vai estar focando naquilo que eu acho que será cobrado na prova do ISS Criciúma. Então, não se espante, por exemplo, no início a gente vai pegar conceitos básicos, né? Conceitos básicos de contabilidade, mas que são cobrados em provas da FEPESE. Então, muitas vezes o aluno ele acaba focando muito em questões mais complexas, contabilidade avançada, e acaba esquecendo de revisar conceitos básicos de contabilidade. Chega na hora da prova, às vezes acaba se enroscando. Tá? Então, é importante a gente verificar conceitos básicos, pois são muito cobrados pela FEPESE. Não acredito que seja uma prova de contabilidade difícil, acredito que vai ser uma prova aí mediana, tá? Como as provas de fiscos municipais, né, costumeiramente realizadas pela FEPESE, né? Então ela fez lá o ISS Florianópolis, ISS de outros municípios menores, e as provas não foram difíceis. Então também não acho que na prova do ISS Criciúma vai ser uma prova pesada, tá? Então vamos dar uma olhada aí na tela, a revisão para o ISS Criciúma. Lembrando aqui, convidando você novamente, curta aqui ó, o grupo de estudos do Degrassi. Essa página aqui é muito bacana, página no Facebook, tá? São várias dicas que os professores dão aqui no grupo de estudos do Degrassi. Isso aqui tá lá no Facebook, hein? Tá ok? Aproveita e curta minha página também, é Prof. Igor Sintra, tudo junto, tá? Prof. Igor Sintra, você pode curtir também a minha página, Prof. Igor Sintra, tá? Prof. Igor Sintra, tudo lá no Facebook. Então vamos lá. Bom, primeiro conceito inicial de contabilidade, né? Quais são os conceitos iniciais que a FEPESE costuma cobrar em suas provas? Definição de contabilidade, você tá de sacanagem, professor? É, realmente, né? Muitos alunos acabam esquecendo na hora da prova esse tipo de conceito bem simples, né? Contabilidade é uma ciência que tem por objeto o patrimônio. Então isso aqui a gente já tira, né? Já tira uma questão. Qual que é o objeto da contabilidade? É o patrimônio das entidades, tá? O objetivo é o controle desse patrimônio, né, com a finalidade de fornecer informações aos seus usuários. Então, olha aí, qual que é o objeto da contabilidade? É o patrimônio das entidades. Isso aqui cai muito em prova da FEPESE, né? O objetivo é o controle desse patrimônio e a finalidade é fornecer informação aos usuários das informações contábeis, tá? Qual que é o campo de aplicação? Algo que também pode ser cobrado em sua prova. O campo de aplicação, né, se estende a todas as entidades que possuam patrimônio, tá? Conceito extremamente simples, tá? Muito simples. Olha aí, eu vou trazer pouquíssimas questões dessa revisão, tá, pessoal? Aqui o objetivo aqui vai ser mais revisar conceitos teóricos. Não dá tempo da gente fazer aqui 60 questões, né, no tempo que eu tenho para fazer essa revisão. Mas eu trouxe aqui acho que 8 questões só para a gente quebrar um pouco o gelo, tá? Então olha aí,
Assinale a alternativa, né? Olha aí, uma prova do ISS Florianópolis, né? Que indica mais ou menos como será a sua prova, né? Assinale a alternativa que apresenta o quê? O objeto das ciências contábeis. A gente acabou de ver, né? O objeto, falou em objeto, lembra do patrimônio. O objeto da contabilidade é o patrimônio das entidades, tá? A equação fundamental do patrimônio, isso aqui é importante, né? Porque quem não está acostumado com a FEPES pode se enrolar aqui num tipo de questão. Equação fundamental do patrimônio, ele fala que o patrimônio líquido, ele é composto, né? Ele é composto, o patrimônio de uma entidade é composto por bens, direitos e obrigações. Bens e direitos, a gente sabe que compõem o ativo e as obrigações o passivo exigível, não é? Portanto, olha aqui o PL, né? O PL, então, é a diferença entre o ativo e o passivo exigível. Aliás, essa aqui é a definição dada pelo CPC 26, que trata das apresentações, das demonstrações contábeis, né? Ele fala lá que o PL, né? O valor do PL é o valor residual do ativo depois de descontados aqui os seus passivos, né? Então, olha aqui a definição de PL dada pela equação fundamental do patrimônio. Bom, estado patrimonial e representação gráfica. Quando o ativo é superior ao passivo exigível, né, a gente conclui que o PL é o quê? Maior do que zero, ou seja, ele é positivo. Lembra? O PL é dado pela diferença entre o ativo e o passivo exigível. Portanto, se o ativo é maior do que o passivo exigível, o PL é maior do que zero. Como é que seria a representação gráfica disso aqui? Bom, a representação gráfica disso aqui, o ativo estaria aqui do lado esquerdo, né? O passivo exigível aqui do lado direito e a diferença aqui seria o valor do PL. Item 2, o ativo quando for igual ao passivo exigível, isso aqui quer dizer que o PL é nulo, ou seja, PL é zero, né? A representação gráfica disso aqui, o ativo, então, é igual ao passivo exigível. E aqui o item 3, quando o ativo é menor do que o passivo exigível, ou seja, o PL aqui é menor do que zero, o PL é negativo, a situação líquida é deficitária. Isso aqui também é chamado o quê? De passivo a descoberto. Então, cuidado aqui, né? Porque a FEPES entende que a representação gráfica disso aqui, né? Então seria da seguinte forma: o passivo exigível está aqui do lado direito, o ativo é menor do que o passivo exigível, então olha só. Então cuidado, não é o PL que está aqui, o PL estaria do lado direito. Aqui seria um PL negativo, ou seja, seria um passivo a descoberto. Eu vou colocar aqui, ó, entre parênteses, um PL, ou seja, não é o PL positivo que está do lado esquerdo, é um PL negativo, ou seja, é uma situação líquida desfavorável, deficitária, é um passivo a descoberto que está aqui junto do ativo, tá? Veja que não é o PL positivo que está junto do ativo, é o PL negativo, tá? Isso aqui é um tipo de questão que só cai na FEPES, tá? Só cai em provas da FEPES. Ao longo do meu curso que a gente realizou lá no site igorsintra.com.br, né, a gente viu diversas questões a respeito desse tema. Então, por exemplo, aqui caiu no ISS Florianópolis, isso aqui assinale a alternativa que não apresenta uma forma possível de representação da equação do patrimônio ou situação líquida das técnicas aplicadas às ciências contábeis. Então, alternativa A, ativo é igual a passivo, perfeito, né? O patrimônio líquido é igual a zero. Alternativa B, veja que fala que ativo menos passivo é igual ao patrimônio líquido. Essa aqui foi exatamente, né, a equação fundamental do patrimônio que a gente viu lá de acordo com o CPC 26, ou seja, PL é dada pela diferença entre o ativo e o passivo aqui, passivo entendido como passivo exigível, entendido como as obrigações da entidade. Então, a B também está correta. A C fala que ativo é igual a passivo mais patrimônio líquido. Isso aqui ocorre quando o ativo é superior ao passivo exigível. A gente viu aqui o item 1 do slide anterior. Então, perfeito, né? Perfeito. A D fala aqui, ó, ativo mais passivo a descoberto. Então, veja que ele está colocando o PL negativo, né? Passivo a descoberto é o PL negativo junto com ativo, né? Junto com ativo, seria aquela situação que a gente desenhou ali, né? Passivo exigível aqui, o ativo, dá muito pequeno, deixa eu desenhar aqui, ó. Foi aquela situação que a gente acabou de ver, o passivo exigível está aqui do lado direito, o ativo está aqui e o PL negativo junto do ativo, né? PL negativo, então essa situação D aqui também
também pode existir. Agora, a alternativa E, passivo é igual a ativo menos patrimônio líquido. Isso aqui, né, não é uma representação gráfica aceitável. Por quê? Ora, ativo aqui, ó, ele está falando menos patrimônio líquido, né? Menos patrimônio líquido. Ele não está falando mais um patrimônio líquido negativo, né? Então é diferente. Veja que aqui ele está falando ativo mais um patrimônio líquido negativo, mais um patrimônio líquido negativo, ou seja, ativo mais passivo a descoberto, né? E na E ele está falando ativo menos patrimônio líquido. Ora, se ele está falando patrimônio líquido, está pressupondo que isso aqui seja o quê? Positivo. E se é positivo, deveria estar aqui representado da seguinte forma. O desenho saiu totalmente torto aqui, tá? Olha aqui, deveria estar da seguinte forma. Então, ativo, se o PL é positivo, né? Deveria estar da seguinte forma. Ativo é igual a passivo exigível mais PL, ou no máximo aqui, como o CPC 26 trata, ou seja, ativo menos passivo é igual a patrimônio líquido. Nunca, então, passivo sozinho, né, e ativo menos patrimônio líquido de outro lado. Então, cuidado, né? A alternativa E foi considerada, então, a incorreta. Aí a maioria dos alunos tem dificuldade em visualizar isso aqui. Não se apegue à equação propriamente dita, né? Se eu pegar a equação propriamente dita, ou seja, ativo é passivo exigível mais PL, né? Isolar o passivo exigível, vou isolar o passivo exigível, né? Eu vou chegar que passivo exigível é ativo menos PL, né? Ativo menos PL. Aí você fala, olha, exatamente que a alternativa E está dizendo. Por isso que eu disse, não se apegue à equação, tá? Nesse tipo de questão que somente a FEPESE cobra, não se apegue à equação fundamental do patrimônio. Pense aqui na representação gráfica possível, né? Na representação gráfica possível. É diferente eu falar que ativo mais passivo a descoberto, ou seja, estou pressupondo que o PL já é negativo, ou seja, nesse caso, conforme a gente viu, o PL negativo realmente fica aqui junto com o ativo na representação gráfica. Então é diferente eu falar ativo mais passivo a descoberto do que falar ativo menos patrimônio líquido. Se eu estou falando patrimônio líquido, eu estou pressupondo que ele é um PL, então, positivo, e como tal deve ser evidenciado aqui do lado do passivo exigível. Perfeito? Esse é o tipo de questão, né, que o aluno que nunca viu nenhuma questão da FEPESE acaba se enrolando, né? Ele vai falando, olha, não tem nenhuma alternativa possível, né? Você que fez o meu curso, tenho certeza que já está aí manjando essa pegadinha aí da FEPESE, tá ok? Vamos prosseguir aqui então, olha aí. Diferença entre capital e patrimônio, de repente pode cair, né? O que é o capital social, também chamado então capital subscrito? Corresponde ao total de ações subscritas na constituição de uma companhia, ou seja, é a promessa, né? É a promessa dos sócios, Os sócios se comprometem a integralizar, né? Tantos R$1.000 para a composição aí do capital da entidade, né? O capital subscrito ele é dividido, então, pelo capital integralizar, que é o que o sócio ainda está devendo, né? Ele prometeu, por exemplo, integralizar 100 mil, mas ele não integralizou nada. Então, né, capital integralizar é o que ele ainda tem a cumprir. E o capital realizado é o que ele já cumpriu. Por exemplo, né, imagina que o capital social subscrito seja de R$100.000, né? E ele integralizou apenas R$70.000. Então, imagina que a promessa foi de R$100.000, ele só integralizou R$70.000, portanto, o capital, ele já integralizou R$70.000, então o capital realizado ou integralizado é de R$70.000, e o a integralizar é o que ele ainda está devendo, R$30.000 a diferença, tá? Perfeito? Então, olha lá, capital a integralizar é o valor que cada acionista se comprometeu para a formação do capital social. Ou seja, no momento aqui da subscrição, né, de R$100.000, ou seja, não foi integralizado nada, o capital a integralizar é igual ao capital subscrito, né? Ainda não foi integralizado nada, está lá R$100.000, né, como uma promessa. Capital realizado, então, ou integralizado é aquilo que já foi cumprido, né? Então, no meu exemplo ali, por exemplo, R$70.000, né? E capital a integralizar, né? Então, seria essa diferença aqui, é o que ainda não foi cumprido, tá? E capital autorizado é uma outra figura, né? É um limite já estabelecido no próprio estatuto, né?
para aumento do capital social subscrito independente de reforma estatutária. Então o estatuto ele já prevê lá que, por exemplo, futuramente pode ser que a entidade tenha necessidade de aumentar o seu capital social subscrito. Então ele já fala, olha, já está autorizado lá aumentar esse capital para 140 mil. Então, se você analisar, né, toda essa bagunça, no fim você vai chegar na seguinte situação: capital autorizado de 140 mil reais, menos um capital a subscrever 40 mil, que exatamente 40 mil é o que o Estatuto já definiu, né? O Estatuto autorizou esse aumento de 40 mil reais, tá? No final aqui você chega então no capital social subscrito, no meu exemplo, de 100 mil reais. Aí no meu exemplo, né, faltava ainda, né, cumprir com uma promessa de 30 mil reais, então capital a integralizar ou a realizar de 30 mil, chegamos ao capital social efetivamente, então, realizado ou capital integralizado de 70 mil reais, tá? Então essas diferenças aí dessas contas, também a FEPESE regularmente acabou cobrando aí nos últimos anos esses conceitos, perfeito? Capital circulante líquido, né? Quem não lembra, é o conceito, então, de capital circulante líquido, é a diferença entre o valor do ativo circulante e o passivo circulante. De repente pode cair na sua prova, você calcular o capital circulante líquido, nada mais é do que a diferença entre o ativo circulante e o passivo circulante, tá ok? Vamos prosseguir aqui. Vamos lá. Natureza das contas. Isso aqui é tranquilo, né? É uma convenção, né? Uma convenção onde que as contas do ativo e as contas de despesa têm natureza devedora, tá? Isso aqui é extremamente simples, conceito básico, e contas do passivo exigível, né? Ou seja, do passivo entendido como passivo exigível mais PL, e as contas de receita são de natureza credora. Principalmente os alunos iniciantes em contabilidade têm muita dúvida em relação a isso aqui, né? Porque ele pensa, ora, o ativo tem natureza devedora, né? Mas o ativo é um bem. A maioria dos alunos tem quando começam a estudar contabilidade, tem muita dúvida em relação a isso. Então é uma convenção, pense bem, né? Pense bem, quem são os credores da entidade? Bom, no momento inicial são os sócios, né? Que injetam dinheiro nessa entidade. Então, os sócios são credores da entidade, ou seja, o PL, né? Representado ali pelos sócios, então tem natureza credora. Assim como terceiros, né? Eu vou até o banco, né, para obter um empréstimo. Quem está sendo o credor, né, da entidade, portanto, está sendo um terceiro, está sendo um banco, ou seja, está sendo, vai ser uma obrigação constituída pela entidade. Portanto, passivo exigível também tem natureza credora, né? Então, por óbvio que o ativo tem natureza devedora, lembrando que temos as contas retificadoras, né, que possuem natureza distinta, oposta à natureza do seu grupo. Por exemplo, temos perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa, que possuem natureza retificadora do ativo, ou seja, natureza credora, depreciação acumulada, natureza credora, apesar de estar no ativo, pois são contas retificadoras, tá ok? Vamos lá, vamos prosseguir aqui, regimes contábeis. Bom, a gente sabe que regime de competência, a gente só está preocupado com o fato gerador, a gente não está preocupado com efetivo pagamento ou efetivo recebimento. Regime de competência, então a gente não está preocupado se há ou não pagamentos, tá? Ou recebimentos, a gente está preocupado com o fato gerador, ou seja, com as despesas incorridas, efetivamente incorridas naquele período, e as receitas realizadas naquele período, independente se foi recebida essa receita, ou seja, se foi uma venda à vista ou a prazo. E o regime de caixa é outro foco. Aqui a gente só está preocupado em dinheiro entrando ou saindo da entidade, independente do fato gerador das despesas e das receitas. Então, toda vez que há uma entrada de dinheiro no caixa, o regime de caixa vai
apropriar essa receita. Eu estou pensando aqui em entradas de caixa, analisando receitas e despesas, não estou analisando fato permutativo, por exemplo, aquisição de um estoque à vista, tá? Isso não importa para o regime de caixa para apropriação do resultado. Tá? Outra dúvida que eu tive outro dia, professor, mas quando eu adquiro um imobilizado à vista, não deveria ser considerado um regime de caixa? É lógico que não, é lógico que não. Quando eu estou falando de regime de caixa versus regime de competência, eu estou analisando o resultado, ou seja, contas de resultado, perfeito? Então, não coloque nessa sua análise fatos permutativos, a gente só está preocupado com contas de resultado. Então, toda vez que há uma efetiva entrada de dinheiro, né, de contas de resultado, né, relacionadas às contas de resultado, o regime de caixa se preocupa com esse fato, assim como saídas de dinheiro, tá? O regime de competência não apenas está preocupado com o fato gerador dessas receitas e despesas, tá? Bora lá então, olha aqui, regime de competência está preocupado aqui com o fato gerador, ou seja, independe do recebimento de receitas, do pagamento de despesas, o regime de caixa está preocupado com o momento de pagamento ou recebimento, né? Bom, ficou muito apertado isso aqui, eu vou colocar aqui, ou recebimento. Perfeito? Lembra, então, que quando a gente está analisando aqui regime de competência versus regime de caixa, a gente está preocupado com receitas e despesas, tá? Bora lá. Teoria das contas, pode cair isso aqui, hein? Tá lá no edital, né? Tá lá no edital. Teoria patrimonialista, né? É a que a gente aí conhece, né? Divide as contas em patrimoniais, ou seja, contas do ativo, do passivo exigível e do PL, e contas do resultado, ou seja, contas de receita e despesa. É a teoria que a gente utiliza na contabilidade atualmente. A teoria das contas ainda fala que a teoria materialista divide as contas em integrais e diferenciais, e muitas vezes eu falo para o aluno, seguinte, falou em teoria materialista, lembra de INDI. Muitas vezes só com isso aqui você mata a questão, né? Muitas vezes só com isso aqui você mata a questão, ou seja, contas integrais e diferenciais, né? As contas integrais, quem são as contas integrais? São as contas patrimoniais que a gente conhece, menos as contas do patrimônio líquido. Então, quais são as contas patrimoniais que a gente acabou de ver? Ativo, passivo exigível mais o que? Mais PL. Então, contas patrimoniais menos PL, a gente vai chegar nas contas de ativo e passivo exigível, ou seja, contas de bens, direitos e obrigações. E as contas diferenciais são as contas de resultado, ou seja, receita mais, então, as contas de despesa e também as contas de PL estão aqui representado pelas contas diferenciais, tá? Convenção também, né? Não tem muito nem o que comentar. E teoria personalista, né? Personalista, temos as contas do proprietário, responsável por receitas, despesas e PL, né? Então veja que as contas do proprietário são iguais às contas diferenciais, né? Não muda nada, né? Contas do proprietário igualzinho às contas diferenciais, contas de resultado mais PL. E para os bens, direitos e obrigações, né, há uma diferença, né? Ó, agente consignatário responsável pelos bens e agentes correspondentes pelos direitos e obrigações. Como é que você vai decorar isso aqui, né? Eu sempre falo para o meu aluno, quando você passar no ISS Criciúma, você vai dar uma festa, você vai dar um churrascão. Aí vai lá uma galera, né? Vai uma galera, você não sabe quantas pessoas vão, você então vai ter um distribuidor de cerveja, né, e pega em consignação as cervejas, né, você vai pegar aí 10 engradados de cerveja para dar esse churrascão lá. Então, você não sabe quantas pessoas, você pega em quem? Em consignação. Você não vai comprar os 10 engradados, você não sabe se vão beber 5, 6, então você pega em consignação. Pensa bem, cerveja, né, é um estoque, né, então é bem, então cerveja é um bem precioso, então é um bem que você pegou em consignação. Então pensa que o agente consignatário, ele é responsável pelos bens, né? Então pensa aí no churrascão que você vai dar quando você passar no ISS Criciúma, né? Se cair teoria personalista, nossa, como que é mesmo aquele lance de agente consignatário, responsável por bens, como é que era? Lembra do churrasco, vou pegar a cerveja, que é um bem precioso, né? Em consignação, portanto, agente consignatário
né? Lembra da consignação, responsável pelos bens. E agente correspondente sobrou os direitos e as obrigações. Maravilha, hein? Bora lá continuar. Fatos contábeis. Fatos contábeis sempre cai muito, né? Sempre cai muito em provas da FEPES. Bom, fatos permutativos. Fatos permutativos, também chamados de qualitativos ou compensativos, são aqueles que não alteram o valor do patrimônio líquido. Então entenda aqui, né, quando não alteram o valor do patrimônio líquido, né, a maioria das vezes são fatos que não possuem, então, impacto no resultado, tá? Não possuem impacto no resultado. Então, via de regra, são aqueles fatos que não possuem impacto no resultado, porque via de regra, porque tem uma exceção, né? Por exemplo, quando você faz uma venda de um estoque a preço de custo, há impacto no resultado, né? Você vai reconhecer uma receita e vai reconhecer a despesa chamada de custo das mercadorias vendidas. Mas se for ao preço de custo, né? Veja que houve apropriação no resultado, mas não haverá impacto final no resultado. Então, mesmo assim, mesmo tendo a apropriação de uma conta, em contas do resultado, seria um fato permutativo. Então, cuidado, né? Então, regra geral, são fatos que não possuem lançamentos em contas de resultado. Regra geral, né? A não ser quando, por exemplo, há uma venda de uma mercadoria a preço de custo, aí seria um fato permutativo mesmo tendo impacto em contas de resultado. O importante é que não há, então, uma variação no resultado, consequentemente, não há uma variação no valor do patrimônio líquido. Cuidado, hein? Fato permutativo não é aquele que não provoca alterações no PL, é aquele que não provoca alterações, né, no valor do PL. Então, cuidado, fato permutativo é aquele que não altera o valor do PL. Ele pode alterar qualitativamente contas do PL, né? Por exemplo, destinação de lucros acumulados à reserva legal. Houve uma alteração de componentes do PL, mas não houve alteração no valor do PL. Então é um fato permutativo, tá? Fato modificativo é aquele que altera o PL. Então, geralmente tem lá o reconhecimento de uma despesa de aluguel, reconhecimento de um juros, uma receita financeira ou uma despesa financeira, tá? Então, consequentemente, vai alterar o resultado e alterar o PL, tá? E fatos mistos é a soma de um fato permutativo com um fato modificativo, que pode ser um fato aumentativo, se aumentou o PL, né? Ou diminutivo, se diminuiu o PL. Maravilha, hein, pessoal? Então, vamos lá. Questão de número 3 aqui. Qual dessas contas diminui o PL? Então, eu vou aproveitar e fazer alguns lançamentos aqui com vocês, hein? Fazer uns lançamentos. Diminui o PL. Ele quer um fato que diminui o PL. Então, pagamento de salários dos gerentes. Bom, pagamento de salários dos gerentes pode diminuir o PL, né? Depende. Por quê? Bom, se esse salário, né, foi pago aqui no próprio exercício, ou seja, por exemplo, o salário aqui de outubro sendo pago em outubro, né? Então, a empresa vai lançar uma despesa com salários, afetando o resultado negativamente, consequentemente, diminuindo o PL, né? E vai creditar conta caixa, né? Conta caixa. Então, se for aqui do mesmo período. Agora, suponha que ela esteja pagando, né? Esteja pagando salários dos gerentes do mês passado. Ou seja, os gerentes trabalharam no mês passado, né? Aí no mês passado a entidade não pagou os gerentes, deixou para pagar, por exemplo, no 5º dia útil do mês subsequente. Então, no mês passado ela lançou o seguinte: débito em despesa com salários, afetando o resultado lá no mês seguinte, ou seja, diminuiu o PL lá no mês, aliás, no mês anterior. E creditou uma obrigação, ou seja, salários a pagar, aumentando o valor da obrigação do passivo exigível. Aí depois, quando ela efetivamente pagou aqui nesse mês, por exemplo, então ela vai dar baixa na conta salários a pagar, diminuindo aqui o valor dessa obrigação constituída anteriormente e vai creditar a conta caixa. Então veja que o pagamento de salários dos gerentes, ela pode, né, pode sim afetar o PL, ou seja, diminuir o PL, né, desde que seja aqui um pagamento de despesa do próprio período. Então eu vou deixar essa aqui de stand-by, alternativa A. A B agora, recebimento de duplicatas a receber. Vamos dar uma olhada no lançamento do recebimento de duplicatas a receber. Eu tenho lá no meu ativo duplicatas a serem recebidas. Como eu estou recebendo, né? Está entrando dinheiro no caixa. Então, aumentou o valor do ativo. Bom, eu tenho que dar baixa nas duplicatas a receber.
tem que dar baixa, afinal elas acabaram de ser recebidas, então isso aqui diminui o valor do ativo. Então isso aqui não há impacto no PL. Então a B está errada. C, recebimento de duplicatas com juros, recebimento. Então o mesmo lançamento aqui, né, da B, só que agora com recebimento de juros. Suponha, por exemplo, que a duplicata era de R$100 e eu cobrei 10%, né, cobrei 10% no recebimento, por exemplo, atrasado dessa duplicata. Então entrou aqui, ó, R$110 no ativo, né? Aumentou o meu ativo. Eu tenho que dar baixa nas duplicatas a receber. A duplicata a receber tinha um valor de R$100, né? R$100, diminuiu o valor do ativo. Veja que está faltando aqui um crédito de R$10, que seria aqui a conta juros ativos. Ativos porque é uma receita, né? É uma receita financeira. Então isso aqui aumenta o resultado, consequentemente aumenta o PL. Então aumenta o PL, não diminui, que é o nosso foco, não pode ser. A D fala de compra à vista de uma nova máquina. Ora, vai entrar máquinas no meu ativo, aumentando o ativo, como a compra foi à vista, vai sair dinheiro do caixa, diminuindo o valor do ativo, também não altera o PL. Pagamento de obrigações em dinheiro, né? Eu vou dar baixa na obrigação, então existe uma obrigação aqui a pagar lá no passivo, como eu dou baixa, né? Um lançamento a débito, diminuindo o valor da obrigação, né? Como ele pagou, saiu dinheiro do caixa, então diminuiu o ativo, também não há impacto no PL, portanto a alternativa A é a melhor a ser assinalada, né? É a melhor a ser assinalada. Maravilha, eu vou terminar esse bloco, hein? Acho que vai dar mais de uma hora, hein? Vai dar mais de uma hora essa revisão, vai dar mais de uma hora. Não tem problema, a gente vai aqui revisar todos aqueles aspectos que eu acho importante para a sua prova. Maravilha, pessoal, vou terminar esse bloco e a gente já volta aí com mais um bloco de revisão para vocês. Grande abraço e até a próxima.